Começa agora mais uma edição do canal INAC. Hoje recebendo quatro convidados para analisar e debater os principais acontecimentos do Brasil e do mundo ligados à agenda de anticorrupção e transparência. E hoje comigo, Laura Barros, procuradora, professora do INSPER, especialista em direito público e conselheira do INAC, com ampla atuação na formação acadêmica e no fortalecimento das instituições. Como vai, Laura? Tudo Tudo bem? bom, Miné? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Cumprimento meus companheiros aqui de bancada. Uma honra estar dividindo essa bancada de tanta responsabilidade com vocês. Saúdo também nossa audiência tão fiel. Mais uma vez ansiosa aí para ver as discussões que seguirão. Laura, com luz ou sem luz? Então, o que eu estava falando, aqui eu tô com luz ainda bem, né? Tomara que todos estejamos com muita luz de agora em diante, né? É Estamos verdade, é precisando. verdade. Isso é só um prenúncio para que nós fiquemos mais brilhantes aí ao longo do final do ano. Também comigo o doutor Alexandre Barroso, especialista, mestre e doutor pela USP, com trajetória consolidada na área acadêmica e forte atuação profissional. Como vai, Alexandre? Vou muito bem, obrigado, Miné. Carla, Laura, é sempre um prazer estar aqui com vocês, uma alegria poder contribuir no que eu puder. Continuo animado. Muito bem. Também comigo a doutora Carla Blando Pousada, advogada sênior, sócia da Shaw Firm, doutora em Direito do Trabalho e Sindical pela Universidade Complutense de Madrid e presidente do Rotary Club de São Paulo. Como vai, Carla? Olá, Miné. Boa tarde. Saúdo meus companheiros aqui de bancada, em seu nome, Miné. É uma alegria estar aqui finalizando esse ano com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, nós vamos começar quentes aqui, né? Porque nós tivemos. É engraçado, a nossa pauta nunca consegue acompanhar a velocidade das informações, né? Enquanto nós fechamos a nossa pauta assim, às 17 horas ou às 19 horas do dia anterior, já surgem mais notícias e mais coisas, entre outras. Mas eu vou aproveitar aqui para repercutir que a LERJ aprovou por 42 votos a 21 a soltura de Rodrigo Bacelar, preso pela Polícia Federal por suspeita de vazar dados de uma operação realizada em setembro. Essa votação aberta, com cada deputado proferindo o seu respectivo voto, ela declarando, inclusive pelo microfone, ela teve um impacto absurdo, né? E inclusive com cenas assim absurdas, como a tentativa de impedir o voto da deputada Dan Monteiro do PSOL, que detalhasse seu voto, evidenciando tensão e tentativa de controle do debate, né? Alexandre, é, ato contínuo, a nossa Câmara dos Deputados, né, aprovou também a diminuição da pena dos chamados golpistas do dia 8 de janeiro, né? E aí é algo assim que surpreendeu todas as pessoas, inclusive pela quantidade dos jabutis ali inseridos. Alexandre, como é que a gente pode fazer uma leitura como essa? Será que nós estamos diante dos piores legislativos que já nós tivemos em todos os tempos? Bom, não é só do legislativo. Na minha opinião, é um problema generalizado, é uma situação que atinge os três poderes: legislativo, executivo e judiciário. Em relação a esses que eu considero superpoderes dos legislativos, eu gostaria de ponderar que isso é um movimento que eu posso dizer pendular da humanidade.
todas as vezes que um povo, uma nação passa por um período de radicalismo, o período seguinte tenta, é, tenta resolver esse problema, mas se radicaliza por outro lado. O que eu quero dizer em relação ao Brasil? Essa Constituição, que tem dimensões bíblicas, pelo mesmo sentido de tamanho, é uma reação ao período ditatorial que o Brasil passou. Então, o legislador constitucional inseriu no texto muitos poderes para justamente evitar que acontecessem aquelas coisas que aconteceram na época da ditadura. Por isso é que as casas legislativas têm esses poderes que eu considero também abusivos, embora previsto na Constituição, não há inconstitucionalidade nisso, de desfazer decisões da Corte Suprema. Então, o primeiro problema, na minha opinião, já até aumentando muito aqui a nossa conversa, é a ideia minha de que é urgente a convocação de uma nova Assembleia Constituinte para trazer a Constituição ao momento atual, a adaptação à situação atual, não só do mundo, como no Brasil. Posto que a Constituição permite tudo isso, não me surpreende que uma Assembleia Legislativa defenda seu presidente, apesar das gravíssimas acusações que pesam sobre ele. A mesma situação, eu falo, do Congresso Nacional, de proteger, em última análise, um grupo político que ainda é muito forte, principalmente no Senado. O que eles estão fazendo é se defender a si próprios, pensando que um dia pode acontecer com eles. O que é muito preocupante quando se exerce um cargo público mais pensando em si próprio do que pensando na coletividade. O que também viola a Constituição, porque a impessoalidade é um dos princípios principais da própria Constituição da administração pública. Moralidade e impessoalidade, sem falar nos outros. Quanto a esse assunto da Assembleia do Rio de Janeiro, felizmente, ao invés de confrontar o ministro relator, Alexandre de Moraes, converteu, nós já sabemos que é muito dinâmico mesmo, como você falou, converteu em medidas restritivas. Ele continua sem poder exercer a presidência, mas continua podendo exercer o mandato, porque está na Constituição. Ele está com muitas medidas restritivas até as investigações serem encerradas, até que haja conclusões sobre o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Então, com essa decisão nova do ministro Alexandre de Moraes, dispensa uma nova manifestação da Assembleia, porque não há restrição no mandato, mas em todas as outras coisas, como cidadão comum. E ele também, claro, já inseriu nessa nova decisão a previsão de revogação imediata dessa chamada liberdade provisória, a decretação novamente de prisão e multa diária em caso de descumprimento. Então, ainda que seja, na minha opinião, imoral, antiético, infelizmente é constitucional essa medida lá da Assembleia do Rio, mas na medida do possível, da constitucionalidade, o assunto está resolvido com as restrições impostas pelo relator Alexandre de Moraes. Quanto ao Congresso Nacional sobre os atos de 8 de janeiro, eu tenho a impressão que está havendo agora uma acomodação das forças políticas, não só políticas do Legislativo, como Executivo e Judiciário, com vistas à eleição do ano que vem. Isso acontece, por exemplo, em relação à dosimetria, que foi decidido na semana passada. Mantiveram, por assim dizer, no Congresso os resultados dos processos, estão ajustando apenas as penas. É o que está sendo possível, na minha opinião, para evitar um mal maior, evitar ainda mais luta de forças para que se consiga gerir o país. É isso que eu posso falar em poucas palavras. Perfeito, Alexandre. Laura, ainda dentro desse assunto, nós tivemos também nesta semana, tá,
me parece, no dia de ontem, ontem, me parece, ontem foi finalizado uma votação no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, simplesmente salvaguardando o mandato de Carla Zambelli, da deputada federal Carla Zambelli, condenada em última instância no Supremo Tribunal Federal, tá? E presa na Itália, né? Algo nunca dantes conhecido, né? Como se já não bastasse, né, essa chamada desobediência de ordem judicial, para não falar um desvio de finalidade, já que, como bem falou o Alexandre, né, essa defesa por parte da Constituição Federal em relação aos membros do Legislativo, ela sempre dizem respeito ao exercício da atividade política, né? Então, quando se, de alguma forma, por crime comum, né, se tenta subverter essa ordem, né, na realidade, não se está fazendo cumprir a Constituição. Laura, o que que você tem para falar sobre isso? Bom, né, eu acho que primeiro assim, uma situação de extremo constrangimento que isso aí nos causa. Eu acho que é absolutamente inacreditável em alguns momentos a gente vê o grau de indiferença dos nossos parlamentares, aqui comentando especificamente desses assuntos que estamos discutindo nesse momento, com relação à sociedade brasileira, né? Perdeu-se o pudor. Né? Havia, claro, sempre uma legítima até persecução dos interesses partidários, dos interesses políticos, agora sempre de uma forma a sopesar também os interesses da sociedade, o interesse público, a plataforma de eleição que foi ali defendida quanto das campanhas eleitorais, mas isso parece que simplesmente vem sendo desprezado, esquecido, como eu disse, sem o menor pudor, sem a menor cerimônia, como se os nossos parlamentares, como se os nossos representantes, de uma forma geral, não devesse nenhuma satisfação para o cidadão brasileiro, que, por sua vez, também não está tendo perna para acompanhar tanto absurdo, tantas aberrações que estão havendo, né? Eu acho que tem alguns pontos que a gente pode discutir aqui no âmbito, né, enquanto juristas, enquanto acadêmicos, enquanto agentes políticos também. A questão do voto aberto, até quando isso é pertinente, em se falando especificamente do Rio de Janeiro, né? A gente sabe que é um estado que está aí, infelizmente, sob o jugo do crime organizado, né? Existem vários estudos que mostram isso. Eu gosto sempre de citar um estudo que me deixou estarrecida, de agosto desse ano, da Cambridge University Press, que diz que 28% da população brasileira está vivendo sob o regime imposto pelo crime organizado, ou seja, não seguimos a Constituição Federal, mas a norma das milícias, do Comando Vermelho, do PCC. Então, isso está acontecendo com um quarto, pelo menos, da população do nosso país. E numa situação dessa, fica, no mínimo, difícil de um parlamentar, ainda que seja bem intencionado, defender uma posição que coloque em risco o mandato de uma pessoa que supostamente se envolveu aí numa situação de obstrução de justiça, para dizer o mínimo, né? Então, é uma exposição que talvez não seja compatível com o momento político, e social em que vivemos. A parte disso, claro, temos ali um desenho de freios e contrapesos que a nossa Constituição Federal bem trouxe, mas que contava com o mínimo de respeito e de harmonia institucional, que mais uma vez não estamos tendo, né? A gente vê toda essa discussão aí com relação ao impeachment agora acontecendo, as emendas PIX. Parece que vivemos sempre uma luta, uma disputa de poderes entre as diversas instituições, entre os poderes instituídos, e, em última análise, o interesse do cidadão, o interesse público, simplesmente não é levado em consideração. Então, muito me entristece, me choca essa situação, mas a gente tem que encará-la, no meu modo de ver, como um grande desafio, como um chamado a que discutamos a situação, a que nos posicionemos e a que estejamos atentos para que isso não venha a se repetir, não tem cabimento
que uma pessoa que esteja presa em outro país ou que tenha fugido do seu país para se furtar às suas obrigações cívicas, aos seus deveres como cidadão, esteja ali simplesmente recebendo, sendo remunerada com dinheiro público, sendo reconhecida pela própria casa como digna do exercício da função pública, representante do povo. Então, isso aí realmente a gente não pode mais aceitar esse tipo de situação e essas discussões têm que ser levadas, no meu modo de ver, às últimas consequências. Teremos no ano que vem eleições. Que isso repercuta, que isso a gente consiga trazer para as urnas esse tipo de efeito, esse tipo de problemática. Porque enquanto estivermos escolhendo esse tipo de representante, infelizmente, a tendência é que esses problemas se repitam ou pior, venham se agravar, porque eles vão sempre criando formas de desviar mais dinheiro, desviar mais poder e assim aumentar o seu patrimônio político eleitoral, infelizmente. Muito bem, Laura. Carla, ainda também dentro do mesmo tema, mas mudando um pouquinho o viés, né? Se de um lado o legislativo desafia o judiciário, né, e a sua Suprema Corte, de outro lado, a Suprema Corte se imagina poder se autorregular no que diz respeito às próprias questões envolvendo a sua possibilidade de impeachment, né? O que é algo absolutamente fora de propósito, né? E aí eu diria, o que que acontece? O que que nós estamos vivendo diante dos poderes, né? Nós temos acusações de frentes políticas informando que, eventualmente, ministros da Suprema Corte utilizam-se de jatos, né, do crime organizado, algo assim, uma acusação gravíssima, né, que deveria ser apurada, principalmente no que se repete à honra desses magistrados da Suprema Corte, e, de outro lado, assim, situações que induzem saber que que a Suprema Corte negocia com o Congresso Nacional, negocia com o Legislativo posturas para decisões não monocráticas, desde que relacionadas aos seus interesses. Quer dizer, algo assim bizarro. Parece que nós estamos no reino de Nárnia, né? Carla, o que que você fala sobre isso? Então, Miné, a gente quer entender um pouco como sociedade, né, onde eles querem chegar, mas a sensação que eu tenho particular é que as decisões elas deixaram de ser jurídicas, né? As decisões deixaram de respeitar a lei e elas buscam muito mais uma acomodação mesmo, né? Então a gente vê, eu tenho visto decisões muito até mesmo dentro do direito do trabalho, que é a minha esfera aí de atuação, eu tenho visto decisões muito mais políticas do que jurídicas, porque você vai e da Suprema Corte, que era quem devia respeitar com o máximo, né, de rigorismo a Constituição, as leis federais. E as decisões são muito mais políticas, de acomodação, de freio da sociedade, de vamos pôr panos quentes, né, do que realmente de respeito à lei, né? Então você vê esse caso, o legislador do Bacelar, o legislativo interferiu no judiciário, né? Poderes que a gente tem como democráticos e soberanos. Então, interferiu lá para acomodar a situação e solta o cara e põe uma tornozeleira e dá a sensação que tudo é muito. Tem um corporativismo ali, né? Tem uma decisão de acertos e muito menos jurídica, né, muito menos legal. Então, eu tenho visto né, desde a Dilma para cá decisões muito mais políticas, Miné, do que jurídicas. Né? E também a gente vai vendo aí, né, quem parece que está dentro do judiciário, a Suprema Corte, dentro da transparência, dá essa sensação, né, que está acima do bem e do mal, e aí
surge uma notícia, anda de jatinho com o pessoal de milícia, anda de jatinho com o cara do banco que está sendo acusado. Então, a gente começa a querer achar, né, aonde que está, onde a gente pode encontrar um poder limpo, né, um poder transparente. Qual o poder que a gente se agarra? Né? Porque onde quer que a gente olhe, o compliance, como dizem dentro das multinacionais, não passa, né, Miné? Então, assim, a minha sensação é essa, que as decisões têm sido muito mais de acomodação do que eminentemente jurídicas. Muito bem, muito bem, Carla. Vou mudar um pouquinho o nosso tema, mas falando ainda de políticas de anticorrupção. No Dia Internacional de Combate à Corrupção, o Instituto Não Aceito Corrupção realizou um ato na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco com a leitura de um manifesto que cobra dos poderes o respeito à separação dos poderes e publicidade e moralidade administrativa e a prevalência do interesse público. Nesse mesmo evento, ocorreu o lançamento do livro Corrupção no Brasil e no Mundo, Transparência Política e Análises, acompanhado de um painel sobre corrupção e desenvolvimento sustentável, mediado por Eugênio Bucci. A data ganha ainda mais peso porque na semana passada o levantamento Atlas Intel Bloomberg mostrou que os brasileiros apontam corrupção, criminalidade e tráfico de drogas como os principais problemas do Brasil, reforçando inclusive a urgência no debate e a pertinência dessas iniciativas. Laura, o que que essa data significou aí para a luta do desse e para a luta da política anticorrupção no Brasil? O que que você Não, poderia contar para a gente? Então, né, eu acho que é uma data absolutamente importante, absolutamente fundamental. Não obstante, no meu modo de ver, seja ainda pouco conhecida, se é que assim pode se dizer, né, do cidadão médio brasileiro. No meu modo de ver, as escolas todas deveriam fazer grandes eventos nessa data, de conscientização dos jovens, das crianças, por que não? A gente tem muitos projetos interessantíssimos, a Controladoria do Município de São Paulo, a Controladoria do Distrito Federal, de levar essa consciência, essa discussão da importância do combate à corrupção, da promoção da integridade para as crianças, para os adolescentes, para as pessoas que estão justamente formando o seu caráter, né, nessa condição especial de atenção e tem oportunidade de se dedicar ali, teoricamente, ao estudo, a se debruçar essas discussões. Então, no meu modo de ver, eu sinto uma certa tristeza, uma decepção em ver que é uma data tão importante, tão simbólica, tão fundamental para o nosso país, a ponto de toda a população, ou grande parte da população, apontar a questão da corrupção como uma das grandes chagas brasileiras, mas a gente vê o cidadão, infelizmente, a cidadania, de uma forma mais geral, não se apropriando como deveria dessa data, né? Então, um desafio enorme que a gente tem, no meu modo de ver, é que isso se espraie pela sociedade brasileira. É muito importante, é muito simbólico que esse ato tenha acontecido na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, o berço dos grandes juristas, dos grandes políticos brasileiros, das pessoas ali, né, os filósofos, que nos sempre ao longo dos anos aí nos fizeram refletir e tanto nos ensinaram. Agora a gente precisa ultrapassar essa barreira e levar para todos os rincões do Brasil, né? De norte a sul, de leste a oeste, para que todo mundo discuta. Que importante que tenhamos tantas pessoas envolvidas e disponíveis para essa causa, né? Sabemos da loucura que é nosso dia a dia, como a gente, né, tem que dar conta de diversas coisas, é carreira, é meio acadêmico, é casa, é família, mas a generosidade dessas pessoas que doam o seu tempo, que concentram ali as suas energias para a discussão, para a evolução do nosso país, para a elaboração de artigos tão importantes como esses que constituíram esse livro, que eu já ouso dizer que é uma obra-prima, ele já nasce um clássico, esse livro, diante, inclusive, da lista de autores que estão ali. A gente precisa trazer isso para o nosso dia a dia, sabe? A questão da anticorrupção, a questão da promoção da integridade, que vem sofrendo tanto,
né? Eu sempre gosto de registrar aqui como essa onda de extrema direita, de exclusão, de ódio aos diferentes, de resistência à abertura de pensamento vem marcando nosso mundo, nosso tempo. A gente vê o próprio governo americano agora determinando a suspensão desde janeiro desse ano, dos programas de inclusão, dos programas de diversidade, inclusive com corte de verbas para as empresas, para as universidades, enfim, para quaisquer organizações que tenham, de alguma forma, algum benefício ou sejam financiadas com recursos públicos americanos. Então, como é sério esse momento que a gente está vivendo, como é delicado, porque quando a gente fala de anticorrupção, não é só suborno. A gente está falando de transparência, a gente está falando de enxergar onde o lobby está acontecendo, a gente está falando de dar voz e poder de decisão para os diferentes grupos sociais, econômicos, a gente está falando de pluralismo, porque sem isso a gente não tem democracia, né? E sem democracia a gente não vai ter um país limpo, um país íntegro. Então, eu louvo mais uma vez essa iniciativa do INAC, eu tenho muito orgulho de ser conselheira do INAC já há alguns, e que isso seja de inspiração, sirva de inspiração para nós brasileiros e para os professores que estão aí na rede pública, na rede privada, que eu faço sempre esse apelo, levem para os seus alunos esse tipo de discussão. É assim que teremos cidadãos mais conscientes, melhores e mais civilizados. Muito bem, Laura. É, é, Alexandre, um dos melhores sermões do ilustre Padre Vieira, né, citava a conjugação do verbo roubar, né? Roubava, rouba, roubarão e roubarão até infinitamente. Como é que a gente pode imaginar uma sociedade diferente dessa, né? Sendo que isso não atinge apenas o território brasileiro, isso é algo parece que endêmico, né? Que envolve corrupção no mundo inteiro. Como é que você vê isso com as bases do que nós chamamos de educação? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de me congratular com a Laura. Essas palavras que ela falou agora foram perfeitas. Porque ela mostrou não somente aquele pensamento mais restrito de corrupção, com essa questão do dinheiro, mas algo muito além. Corrupção também, para mim, é algo muito mais abrangente do que, ainda que seja muito grave, essa questão financeira apenas. É inclusão, sim, em todos os sentidos, em todas as extensões, em todas as profundidades, tudo isso engloba a minha visão de corrupção ou combate à corrupção, o que só enfatiza a enorme importância do INAC, tudo que tem sido feito desde a sua constituição. Eu procuro ajudar com posse. Estive no lançamento do livro do Liviano, estive nesse evento da São Francisco, embora não pude ficar o tempo todo. Já comecei a ler, inclusive, e é de fato magnífico. Quanto à sua pergunta propriamente dita, até já tratamos sobre isso aqui, é fundamentalmente uma questão de cultura e educação. E também vai ao encontro do que a Laura disse. Isso tem que ser feito já desde a infância, desde o colégio. Antigamente, pelo menos tinha aquela coisa que parecia útil, que é aquela disciplina de educação moral e cívica, embora com viés mais ligado aos governos militares, etc., me parece uma disciplina fundamental em todos os níveis da escolaridade, ensino fundamental, ensino médio, universidade, pós-graduação, tudo isso, isso é muito importante. Leva também, a meu ver, a uma importância da filosofia, porque é isso que forma, na minha opinião também, ajuda a formar, pelo menos, o caráter, a personalidade, os valores, os princípios das pessoas. Isso tem que ser apresentado desde o primeiro momento. Agora, quando por qual. Isso não é fácil, principalmente no Brasil, principalmente em países do terceiro mundo, se é que ainda se fala isso, países menos favorecidos cultural e educacionalmente neste sentido. Mas é muito importante ter
se tentar evitar essa percepção generalizada de impunidade. Porque isso é muito do humano. A percepção de impunidade, isso vai. Nós, como crianças, com nossos pais, nossas mães, olha, faz a coisa errada, ninguém percebeu, o professor na escola. Se a pessoa. É preciso, parece que o ser humano precisa de uma percepção de que o que é o direito, que é norma com sanção, que a diferença das demais regras de comportamento humano, o direito se destaca por isso. A diferença é essa, tem sanção. E essa sanção tem que ser aplicada, ela tem que ser eficiente e tem que ser efetiva. Se a pessoa se sente, como é aqui no Brasil, essa percepção de impunidade, se já tem uma dificuldade em entender o que é o certo, o que é o ético, o que é o moral, acaba se tratando com menor rigor nesse tipo de comportamento. E a gente vê o que está acontecendo aqui no Brasil. Anulações de decisões já consolidadas. Essa situação do Petrolão, negar a existência do Petrolão, para mim, é equiparável a negar o apartheid e negar o Holocausto. Uma pessoa não pode, com honestidade intelectual, negar que houve o Petrolão, como houve também houve lá tantos outros casos de corrupção no país desse tempo todo. Agora estão fazendo renegociação de leniências. Pelo que eu estou sabendo, estão enfraquecendo o próprio legislativo, reformas que enfraquecem o combate à corrupção, a lei de improbidade administrativa. A politização, como já foi falado aqui pela Carla e pela Laura, pelos agentes públicos no trato da coisa pública, inclusive no judiciário, como a gente fala. Isso é uma coisa terrível, porque se não tem um impacto muito sério, efetivo, nas práticas de integridade, isso vulnera muito o ambiente de negócio do país. O Brasil sofre muito econômico e financeiramente porque não transmite também credibilidade para os jogadores do mercado do país inteiro. Não é só sobre o Brasil. Daí essa importância de se ter como uma cláusula pétrea esse combate efetivo da corrupção. Agora, é uma união de coisas: a educação, a cultura, a filosofia e regras claras, sanções claras que sejam aplicadas indistintamente, impessoalmente, como são as normas, os princípios da administração pública. Muito bem, Alexandre. Eu vou continuar com esse mesmo tema em relação à Carla, porque é algo gravíssimo, né? Citando que agora em setembro de 2025, o governo da China condenou a pena de morte, né, por crime de corrupção, o ex-ministro da Agricultura daquele país, né? Óbvio que nós estamos falando de uma pena gravíssima e essa pena foi suspensa ainda por 2 anos, porque esse ex-ministro confessou o chamado suborno, né? Eu diria, o Alexandre colocou com muita propriedade a questão da impunidade, né? E a questão da educação como algo fundamental. Mas eu diria o seguinte: nós temos um procedimento de impunidade severa em relação a todo esse contexto, né? E quando nós analisamos eventual prisão desses chamados criminosos, né? Criminosos por corrupção, que acabam lesando toda a sociedade, nós imaginaríamos situações envolvendo arrependimento, quando na realidade não é isso que ocorre. O que ocorre é um arrependimento, entre aspas, por ter sido pego, né? Uma falta de aperfeiçoamento, né? Ou seja, fui trouxa e me deixei pegar, né? O que você pode dizer sobre isso, Carla? Miné, eu estou lembrando aqui das aulas do meu professor de
um juiz chamado Rômulo em Santos, de introdução ao estudo de direito. E ele entrava na classe, abria a porta e perguntava em alta voz o que é lei. E aí nós tínhamos que gritar também, também em alta voz, nós tínhamos que dizer comando geral abstrato provido de sanção, né? Então, assim, ele gravou na cabeça de todos os alunos de primeiro ano de direito o que era lei. E o que é lei? É comando geral abstrato provido de sanção. Quando existe só o comando geral abstrato e a sanção, né, não é clara ou não é aplicada, a gente tem um estado de impunidade. Né? Então a gente viu o fato do Brasil, né, no mensalão, enfim, foram indo bem, foram prendendo, foram dando exemplo, até o próprio presidente foi preso. E aí o Brasil, o juiz Sérgio Moro foi condecorado até nos Estados Unidos, né, pela lisura, enfim, por estar combatendo aí a imoralidade da corrupção. E, em dado momento, isso tudo ruiu e estão pedindo até indenização, né, os que foram presos. Então, assim, a gente estava indo, né, num caminho virtuoso. E agora agora outro dia eu vi o Dirceu, o José Dirceu falando na televisão, dando entrevista que ia se candidatar de novo. Eu falei, não, gente, não é possível, né? Enfim, a gente parece que o Brasil ainda tem uma democracia muito imatura, né? E a gente caminha um pouco e volta um pouco, né? E retroage um pouco. E esse exemplo que ficou de todos os crimes do mensalão, né, foram considerados os criminosos considerados absolvidos, eu acho que deixou aí um rastro devolveu ao país a ideia da impunidade, né? Devolveu ao país a ideia de que, olha, eles foram penalizados, mas estava tudo errado. Na verdade, coitadinhos, são inocentes, né? Na verdade, foram formalidades ali do processo que eles conseguiram mostrar ali mal e porcamente que não que a formalidade não tinha sido cumprida, mas o crime existia, né? E aí prescreveu o crime, aquela velha prescrição que também a gente precisa olhar para isso, né? A prescrição do Código Penal, onde já se viu, né? O crime prescrever com o processo em andamento. Isso para mim é chocante, né? No meu patrocínio aqui de ações, eu sou advogada trabalhista, o lícito não prescreve, né? Se a ação está em andamento, só lá no final, na execução, a prescrição intercorrente se a parte não movimentar. Então, eu realmente acho que a gente ainda está caminhando, a gente caminha um pouquinho, volta um pouquinho, a nossa democracia ainda é uma democracia imatura e falta muito aquilo que o meu professor Rômulo ensinou, né? A sanção, porque sem sanção a pessoa não enxerga que aquilo pode dar errado, né? Então, é isso Muito a bem. reflexão. Eu já fecharia esse nosso tema, mas ainda cabe mais uma pergunta para Laura. Laura, a, a descondenação, se é que nós podemos chamar, se essa palavra existe, né? Não é verdade? Do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? é, derivada dos chamados vícios processuais da Lava Jato, né? Poderia ser uma das razões para essa descrença, né? Para essa desilusão que a sociedade sente. Oi, né? Desculpa, eu tinha dado uma caidinha, acho que eu voltei. Eu não sei se você pegou a frase toda, Peguei, eu acho que eu compreendi a respeito da então tá bom. descoordenação, né, que a gente teve aí essa. Exatamente. Na verdade, é o que eu sempre falo, né? Eu acho que a Lava Jato, acho que talvez tenha sido o maior desserviço ao povo brasileiro que houve nos últimos anos ou nos últimos séculos, talvez seja um pouco exagerado, mas como bem dizia a Carla,
era um momento em que a população brasileira estava respirando de uma forma esperançosa. A gente tinha orgulho de ser brasileiro. Depois de muito tempo, a gente viu um presidente da República, grandes empresários irem para a prisão, efetivamente, porque cometeram atos contra a população, contra os cofres públicos, contra os recursos públicos. Isso nos deu à época, não sei se vocês se recordam, né? Se todos que estão aqui nos acompanhando, a população brasileira orgulhosa na Avenida Paulista, nas ruas do país inteiro, né? Não à corrupção. Foi um movimento tão importante, foi um sopro, né? De tanta esperança que a gente vivenciou. E de repente esses reveses, né? Como também bem colocado, por questões não se pode dizer que são firulas, mas por questões meramente formais ou processuais e que trouxeram à tona também, a gente não pode deixar de registrar, algumas suspeitas, algumas indicações de talvez envolvimento inapropriados, para se dizer o mínimo, de juízes da Suprema Corte. Isso aí nunca ficou, né, 100% esclarecido, que tipo de relação havia lá, né? E aí eu volto a dizer da importância de ter um código de ética, pelo menos para a Suprema Corte brasileira, né? Não é porque são ao topo da pirâmide do Judiciário Nacional que eles não estão sujeitos a normas éticas, a normas morais, enfim, a importância de que isso seja seguido, até como uma forma de comunicar para a sociedade brasileira o compromisso desses magistrados com os princípios orientadores da função pública, né? Então, realmente, eu vejo com muito pesar esse revés que tivemos, né? A mensagem que se dá, em última análise, para o cidadão brasileiro que se mata literalmente para pagar suas contas, para pagar seus tributos, para conseguir proporcionar uma escola de qualidade, uma segurança mínima para os seus filhos, para os seus parentes em geral, é que o mal feito acaba compensando, né? Porque a gente tem aí os grandes envolvidos circulando pelo mundo, ainda fazendo política externa para o país, né? Estão ali sendo grandes interlocutores políticos do nosso país ainda hoje, e as pessoas mais atingidas sempre são aquelas menos favorecidas. Então é uma pena que isso tenha se dado, é uma pena que isso possa se repetir. Infelizmente, eu vejo isso como uma possibilidade concreta, porque no final das contas a gente vê os ares políticos sendo absolutamente determinantes para julgamentos e para conclusões que deveriam ser jurídicas, né? Então, a gente precisa virar essa página da nossa história. Senão a gente realmente não vai ter uma esperança de melhorar, porque sem confiança no Estado, a gente não tem estímulo para observância da lei. E sem estímulo para observância da lei, não tem cidadania. As pessoas vão se sentir cada vez mais sozinhas, não se pode ter uma consciência de sociedade, né, que é tão fundamental para que possamos evoluir. Muito bem. Vamos mudar agora o tema, mas na realidade nós vamos continuar na nossa batalha eterna, a propósito da chamada transparência das emendas, né? O tema das emendas parlamentares voltou ao centro do debate após o ministro Flávio Dino concluir a análise das ações que questionam as emendas impositivas e pedir que o Supremo Tribunal Federal julgue o assunto, inclusive pedindo auxílio para os demais colegas, né? Ao mesmo tempo, a Procuradoria-Geral da República monitora as investigações sobre o uso irregular das emendas e a possível influência de facções nas eleições de 2026, com mais de 80 parlamentares potencialmente envolvidos. É, o ministro Dino também suspendeu a execução das emendas indicadas pelos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que estão fora do país por risco de desvio de finalidade. Muito bem tomada essa decisão. Paralelamente, iniciativas civis buscam ampliar a transparência da plataforma De Olho em Você, organiza dados de emendas PIX e informações parlamentares em painéis simples, permitindo ao cidadão acompanhar de forma direta a destinação desses recursos e fortalecer o controle social. Alexandre,
Diante desse cenário que envolve judicialização, risco de uso político das emendas e novas ferramentas de transparência, como é que você vê isso como um desafio para a sociedade para que a gente possa encontrar o verdadeiro sentido da moralidade dos recursos públicos? Como já foi dito aqui há pouco, em relação à Lava Jato, aquela época que o povo estava esperançoso de um novo país, uma nova situação, etc., é mobilização. Eu não consigo, neste momento, pelo menos, verificar como, sem uma mobilização ampla, do povo, das pessoas, agentes importantes da sociedade, entidades importantes da sociedade, são tantos que nós podemos falar aqui para mobilizar as pessoas, os cidadãos, etc., para exigirem o cumprimento desses 5 itens, esses 5 princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu, infelizmente, estou convencido que se não houver esse tipo de pressão popular para que os agentes públicos, legislativo, executivo e judiciário se comportem de acordo com o que se espera deles, isso dificilmente vai acontecer. Não tem nada de extraordinário nessas nossas demandas e entender que tem que ter mesmo essas emendas, elas precisam ter uma destinação específica, tem que ter publicidade do destino, tem que ter prestação de contas, tem que ter, não pode ter nenhuma relação de pessoalidade dentro da legislação, existe isso. É porque não praticam e, infelizmente, isso retoma a questão da impunidade também, o sentimento, a percepção de impunidade que nós já falamos aqui. Passa pela educação, pela cultura, sanção. Se não houver um movimento real, e, de novo, nós tivemos aqui uma época, eu faço referência ao movimento das diretas já, naquela época, aquele episódio de muito saudosa memória, a sociedade civil se uniu. Eu me lembro até hoje as cenas lá, aqui no Anhangabaú, né, na Candelária, no Rio de Janeiro, vários representantes da sociedade civil que tinham até pensamentos divergentes, às vezes antagônicos, para um bem maior, que era retomar a votação direta a presidente da República, aquilo tudo. E esperar apenas esses agentes públicos, como foi falado aqui pela própria Laura, que cumpra as obrigações deles, que realmente façam por merecer o mandato, no caso de legislativo ou executivo, ou a nomeação. Isso não funciona. É preciso que todas as entidades se unam nesse sentido. Eu tenho aqui a experiência daqui de São Paulo, algo que tem sido muito, muito, muito profícuo para não só a classe dos advogados, mas a própria sociedade como um todo, uma união muito clara, explícita mesmo, entre o IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, a OAB, o MDA, o Movimento de Defesa da Advocacia, e a própria ASP, não só em assuntos ligados à justiça como um todo, mas com a sociedade. Eu participo de todos eles. Eu integro comissões, principalmente na OAB e no IASP, e tenho relação com o MDA, com a ASP e tudo isso. Tem sido muito importante, muito positivo esse movimento, pelo menos das gestões anteriores, de união dessas 4 principais entidades representativas da advocacia em prol de toda a sociedade. Mas, lógico, poderia se estender a vários outros grupos. A Associação Brasileira de Imprensa é muito importante, muito influente, como já foi no passado. É preciso que essas entidades representativas se unam, deixem objetivos pessoais, vaidades e orgulhos por um bem maior, que é um projeto de país. Se não for assim, eu acho muito difícil, principalmente já foi falado aqui, essa
esses comportamentos, vamos dizer assim, lamentáveis da Suprema Corte. Aqui todos nós somos advogados, a gente vai celebrar um acordo, aí você está pelo devedor, o credor põe, olha, uma multa de tanto. E pode pôr, eu vou cumprir. Então, se eu vou cumprir, pode pôr o código de ética que quiser, eu vou cumprir. Eu não preciso nem de código de ética, eu vou cumprir. Então você põe o que você quiser, que eu vou fazer espontaneamente, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, com a minha família, com os meus parceiros, meus amigos. Qual é o problema de se ter qualquer regra se você vai cumprir, você concorda com ela e aquilo é coerente com seus princípios, seus valores? Essa resistência é muito sintomática para mim. É muito sintomática essa resistência, não é? Nós aqui somos advogados, a gente vai prestar contas aos clientes de uma viagem. Você, por exemplo, para encerrar, você não põe bebida alcoólica, não precisa estar no contrato, o reembolso de despesas, não tem bebida alcoólica. Você pode beber um vinho lá, está viajando, um cliente vai jantar, bebe, mas aí você paga por fora, você não vai pôr na prestação de contas do cliente de bebida alcoólica. Você não vai assistir o jogo do seu time do coração, é, e põe o cliente para pagar. Quem é que faz isso? Você tem uma moderação no restaurante que você vai. Você não é o cliente que está pagando. Você não vai fazendo, paga com seu bolso fazendo. Não pode fazer uma coisa dela, exemplo. Não vai se hospedar no fazano, por exemplo, no Tangará. Se no privado isso acontece, por que que no público não pode acontecer? De novo, não precisa, as regras de compliance são só para explicitar, não é? São só para explicitar. A reação é muito sintomática, repito, é muito sintomática. Nós temos nas nossas vidas, nós nos comportamos desse jeito. Lealdade é isso. Muito bem, Alexandre, muito bem dito. É, dentro dessa ideia, né, de fiscalização dessas chamadas emendas, né, eu faço as seguintes observações. Laura, quando nós imaginamos que determinadas emendas PIX estão sendo carreadas para locais onde são considerados, entre aspas, currais eleitorais de deputados, né? O que que se pode avaliar diante disso, né? Qual seria o papel da fiscalização, não só da sociedade, mas dos tribunais regionais eleitorais? Diante desse desvio de finalidade. Bom, né? Primeiro, assim, eu sempre gosto de partir do pressuposto da boa-fé, né? De não presumir a má-fé de quem faz essas indicações, de quem determina essa destinação dessas verbas. Então, imaginando que elas sejam realmente para a finalidade que se pretende, de asfaltamento, de promoção de eventos esportivos, vamos partir do pressuposto que está tudo certo. A gente já tem um vício que, no meu modo de ver, é insuperável, que é da contradição à lógica do orçamento público. O orçamento público ele tem que ser pensado para todo o país. Por quê? Porque o cobertor é público, é tão simples, a conta não fecha. A gente tem que priorizar. E para priorizar, a gente tem que ter a visão do todo. Não adianta privilegiar um estado ou um município em especial, um bairro em especial, sendo que muitas vezes a demanda mais séria, a situação mais vulnerável está em outro local. Então a gente tem que ter na cabeça essa lógica da ação pública, não pode cada um querer fazer o que quiser e puxar o cobertor para o seu lado, né? Além de tudo, além disso, né, é evidente que todas as despesas realizadas com verbas públicas têm que ser regidas pela lógica da transparência. E a transparência, eu canso de dizer isso, não quer dizer simplesmente publicar um PDF ou publicar no Diário Oficial. A gente tem que ter uma comunicação efetiva com a população. Que o cidadão comum, quando está ali no seu metrô, olhando o seu celular, ele consiga entender o que está dito ali. E daí eu louvo essa iniciativa que foi referida, de Olho em Você,
que é mais ou menos aquela lógica que a gente tinha da Serenata de Amor, que é um projeto que eu gosto muito, que era voltado justamente ao controle das despesas realizadas com verbas parlamentares, né? Então, se um parlamentar utilizou R$ 5.000 em um dia só em gasolina, aquilo acendia, né? Ou acende um farol vermelho, imediatamente se solta um Twitter, né? Que agora é um X. E todo mundo, né, fica ali atento para ver, olha, é legítima, não é legítima essa defesa. Então a gente realmente tem que ter essa comunicação fácil, imediata com a população. E claro, como bem colocou aqui o Alexandre, né? Se não tem essa comunicação clara e imediata, alguém está servindo essa opacidade. Essa opacidade já não é mais, não se justifica pela falta de tecnologia ou pela dificuldade de uma plataforma onde a gente possa fazer um portal de transparência, não. A gente tem, eu gosto muito de participar dessas hackatonas, a gente vê uns aqueles meninos de 16, 17, 18, 20 anos de idade, em 24 horas eles fazem projetos maravilhosos de transparência, e tá tudo rodando, né? E com respeito ao LGPD, né? E sem cobrar nada. Então, eu acho que é uma questão de vontade política mesmo e consciência. A gente tem que cobrar, a gente não pode deixar que o dinheiro dos nossos impostos vá para bancar esse tipo de iniciativa e mais seriamente a isso agora a gente tem notícias inclusive de envolvimento do crime organizado, né, como destinatário desses valores. Muito bem, Laura. E eu vou para a nossa última pergunta para a doutora Carla, né? E vamos falar sobre um tema absolutamente quente também. É, Entre janeiro e outubro de 2025, a capital paulista registrou 53 casos de feminicídio. O maior número desde 2018, segundo a Secretaria de Segurança Pública. No estado foram 207 ocorrências, representando um aumento de 8% em relação a 2024. O feminicídio triplicado em 2015, caracterizado por assassinatos motivados por violência doméstica, familiar e discriminação de gênero, né? E as suas penas elas variam em torno de 12 a 30 anos. O crescimento dos casos acabou provocando manifestações de monta em 50 cidades brasileiras pelo movimento Levante Mulheres Vivas. Em São Paulo, a maior mobilização ocorreu na Avenida Paulista, com quase 10 mil pessoas, em um ano simbólico de luto e resistência. Essa é uma questão muito séria. E aí eu pergunto para a Carla, com o aumento dos casos de feminicídio em São Paulo e em todo o país, que medidas legais e sociais nós poderíamos adotar de plano para prevenir essas questões que são odiosas? Então, Miné, realmente, cada caso que vem, né, ao nosso conhecimento é mais ultrajante que o outro, né? É impressionante como, assim, o viés de crueldade, são crimes atrozes, né? Esse agora que o rapaz arrastou a moça teve que amputar duas pernas, ela é mãe, imagina como, né? É surreal, são casos surreais. Assim, eu vejo que eu não sei se o crime aumentou. O que eu vejo que existe um holofote maior para esse tipo de crime. A lei que trouxe o feminicídio está completando aí 10 anos, ano que vem, né? E parece que as redes sociais trazem um holofote maior, o jornalismo traz um holofote maior para o feminicídio, que sempre aconteceu no Brasil, né? O Brasil é o quinto país em feminicídio. A gente perde para pouquíssimos países no mundo, né? Então, assim, a sensação que eu tenho é que os crimes antes eram subnotificados ou eram homicídios comuns, né? E hoje, às vezes, até a delegacia tá colocando o crime com a sua tipificação realmente no feminicídio, que é uma lei ainda nova, né? Tá aí crescendo, né, no consciente coletivo. Eu vejo essa manifestação com olhos super bons,
Eu acho que a gente vinha enxugando o gelo, parece que agora a sociedade está um pouco mais madura e as mulheres estão querendo falar, chega, a gente não aguenta mais morrer, né? E por que se mata no Brasil? Né? Eu gosto de trazer essa reflexão. Por que se mata? Porque eu vejo, né, na minha concepção, ainda existe um machismo estruturado na sociedade brasileira, em que o homem, às vezes por ter mais força ou por se achar melhor, ele subjuga ainda muitas vezes a mulher, principalmente nos lugares menores, mais humildes, com menos educação, né? Então, a Laura já trouxe esse ponto e achei muito importante em outra fala, né, em outro assunto, mas eu gosto de trazer também. A gente precisa ensinar, né? E aí ter políticas públicas que ensinem a criança na sua tenridade de que o homem e a mulher são iguais perante a lei. É o artigo 5º da Constituição brasileira, e não é só da Constituição, é da Lei de Direitos Humanos, é ONU, é tudo. Então, assim, isso tem que ficar gravado na cabeça da criança, que o homem e a mulher é igual perante a lei, né? Em todos os atos. E se a mulher diz não, né? Porque na maioria dos casos, por que que a mulher morre? E a gente tem as estatísticas aí que são as mais humildes, as mulheres negras e jovens morrem mais. Por que que ela morre? Porque ela não quer mais aquele relacionamento, né? E o homem não aceita, porque tem aí a figura da possessão, a figura de que ele manda naquela relação, né? Então, assim, é um extrato social que a gente precisa crescer muito. A gente parece estar começando a enxugar, a deixar de enxugar o gelo, né? Porque até agora veio a Lei Maria da Penha, melhorou um pouco as delegacias das mulheres. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas o primeiro país que teve delegacia da mulher foi o Brasil. Então, assim, já isso faz mais de 30 anos, né? Eu até conheço a primeira delegada da primeira delegacia e ela falou, Carla, era sim, era nadar contra a maré, né? E a gente vem trabalhando nisso, mas enxugou muito o gelo. Parece que agora as mulheres resolveram se manifestar, né? Falar, para, não aguento mais. São crimes em cima de crimes, em cima de crimes. E vão piorando em crueldade. Né? Eu vi um caso que o pai matou, colocou fogo na casa, tinha 4 filhos, com a mãe dentro. Então, assim, são altamente ultrajantes. Então, assim, você me pergunta quais são as soluções. É difícil a gente trazer soluções exatas, absolutas, mas ensinar a criança na tenridade, né? Colocar ali, como eu vejo, né? Eu tenho um filho de 13 anos, eu vejo que é, puseram nele, desde pequenininho, a ideia do reciclar, do trabalhar o clima, do ambiental. Isso veio muito na educação dele. Então, hoje, meu filho sabe onde jogar os lixos, ele não deixa a gente jogar um lixo limpo no sujo, ele tem toda essa consciência. Então, da mesma maneira como imputaram nele, desde pequenininho, lá com 2 anos de idade, que ele entrou na escola, que a gente tem que trabalhar o ambiental, porque senão a terra vai perecer, a gente tem que imputar também na cabeça dele, se a família não imputa, imputar que o homem e a mulher é igual perante a lei e que não existe nenhuma possessão, né, num namoro, num casamento, em que o homem se coloque numa posição de privilégio ou de superioridade à mulher. Então, assim, o primeiro ponto, eu acho que são políticas públicas a longo prazo que a gente trabalhe a consciência coletiva. Muito bem, Carla. E com isso nós concluímos o nosso programa. Eu quero aqui agradecer a doutora Carla, a doutora Laura, o doutor Alexandre por esse brilhante programa. E ficamos por aqui com mais uma edição do canal INAC. Francisco Miné, agradeço a cada um dos nossos convidados e a você, ouvinte internauta, que esteve conosco durante todo o programa, convidando a todos para que sigam o nosso canal INAC e também assistam o nosso programa no YouTube e no canal e na Rádio 365. Um grande abraço a todos e até a próxima quinta-feira.